Centenas de cidadãos estrangeiros, sobretudo europeus, foram retirados da cidade de Wuhan, epicentro do surto do coronavírus na China, que está há uma semana sob quarentena. Já a Rússia anunciou nessa manhã o fechamento de toda a fronteira terrestre com a China em uma extensão de mais de 4.000 quilômetros. Enquanto isso, o governo federal ainda avalia o que fazer com os brasileiros que estão em área de surto. E para falar mais sobre a situação dos cidadãos brasileiros, gentilmente nos atende o embaixador do Brasil em Pequim, Paulo Estivalé de Mesquita. Embaixador, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, obrigado por nos atender. Bom dia aos espectadores da Jovem Pan, é um prazer estar com vocês. Nós é que agradecemos. Bom, embaixador, não tem muito o que se fazer, porque os brasileiros estão lá como outros estrangeiros, simplesmente isolados, mas o que o governo pode fazer para amenizar um pouco essa situação? Muitos se sentem desamparados, mas não tem muito o que fazer, não é? Não, nós temos mantido um contato regular com os brasileiros que estão nessa região que está sob quarentena, e eles realmente estão sujeitos às mesmas limitações de movimentação que outros cidadãos chineses e de outros países. Eles estão em condições materiais satisfatórias, ou seja, todos eles estão abrigados e com acesso à alimentação. O principal problema, obviamente, é a tensão e a incerteza em relação ao futuro. O número de casos aumenta e há insegurança em relação ao que vai acontecer. Se houver algum caso de doença, como é que eles vão se tratar? Esses elementos estão sendo analisados pelo governo brasileiro. No início dessa semana, a preferência, a orientação do governo chinês era de que não houvesse a retirada. Isso mudou, foram autorizados alguns voos. No nosso caso, isso evidentemente tem uma complexidade maior devido à distância, né? Os países que fizeram as retiradas são países que podem fazer voos diretos daqui até o seu território. É necessário também que haja uma estrutura de acolhimento desses cidadãos que saem de Wuhan e que possam ser submetidos a controles e eventualmente quarentena também nos seus países de destino. Mas tudo isso está sendo acompanhado. Então, para resumir, a situação dos brasileiros é que até o momento eles todos estão em condições satisfatórias, nós não temos notícia de nenhum que tenha sido considerado caso suspeito. O problema todo é a atenção. É fácil para quem não está lá esperar que eles sejam pacientes, então nós devemos ser compreensivos em relação ao nervosismo e à ansiedade deles. Mas é uma situação que requer acompanhamento constante, a embaixada continua a manter esse contato com eles e, de outra parte, as nossas autoridades em Brasília estão analisando a situação também para ver o que é possível fazer. Professor Vila. Embaixador, por favor, e no caso de Pequim, o senhor, além da comunidade de brasileiros, mas o que o senhor está acompanhando? A cidade está parada? Quais são as medidas tomadas pelas autoridades chinesas em relação à capital? Olha, em Pequim é muito impressionante, uma cidade de 23 milhões de habitantes, sempre muito movimentada e com um trânsito que lembra o de São Paulo, está praticamente deserta, né? As avenidas são muito largas e o tráfego é muito limitado. Em termos de incidência da doença aqui, há um pouco mais de 100 casos notificados até o dia de hoje e apenas um óbito. Mas as autoridades estão reagindo de maneira muito rápida e com a capacidade de controle que o governo chinês tem. Então, as limitações à movimentação, embora muito menos rigorosas do que em Wuhan, também se notam aqui. Houve restrições ao transporte rodoviário, um controle maior nos transportes públicos. Então, em todas as estações de metrô há controle de temperatura e a recomendação também de que as pessoas fiquem em casa na medida do possível. Há uma sobreposição, nesse caso, da doença e das medidas para conter a doença com o Ano Novo Chinês. Em condições normais, já há uma grande redução de movimentação neste momento nas maiores cidades, que agora ficou acrescido dessas medidas adicionais. Mas realmente, então, a cidade de Pequim está com uma movimentação menor.
as empresas estão, em sua maioria, fechadas, as repartições públicas também, os comércios estão com uma atividade muito limitada em relação ao normal. O retorno do Ano Novo Chinês deveria acontecer na sexta-feira, e agora ele já foi estendido até a segunda-feira e veremos o que as autoridades determinarão para a próxima semana, como será a retomada da vida normal ou semi-normal a partir da próxima semana. Josias de Souza, embaixador do Brasil em Pequim. Embaixador, o exercício da diplomacia tem muitas dimensões. Uma delas é a de prestar assistência a brasileiros no exterior. Não lhe parece que o país está meio atrasado em relação a esse socorro que os brasileiros que estão na área de risco aí na China esperam obter do seu país, sobretudo aqueles brasileiros que gostariam de deixar a China? Outros países já estão mandando aviões para retirar os seus nacionais da China e o Brasil ainda está analisando se vai poder fazer ou não. Não lhe parece que o Itamaraty está atrasado nessa matéria? Olha, de um lado há a expectativa e os anseios dos cidadãos brasileiros, né? Então, a primeira medida, que é monitorar, acompanhar, manter o contato e verificar a urgência das situações, isso nós temos feito de forma bastante eficiente e eficaz. Novamente, a gente precisa entender os anseios dos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, o governo federal tem que pesar uma série de elementos para tomar uma decisão dessas, entre as quais as outras medidas que estão sendo tomadas também para evitar que haja uma disseminação da doença no Brasil. Então, vários países estão tendo também dificuldades ou estão lidando com isso, com a prudência e o preparo necessários. Isso não é algo que se possa fazer rapidamente. Até o momento, saíram daqui apenas, que eu tenho conhecimento, apenas 3 voos. Há alguns outros que estão marcados para os próximos dias, mas vários deles foram retardados justamente em função da necessidade de assegurar que haja a estrutura de acolhimento, assegurar também que o transporte se faça em condições adequadas. Como eu disse no início, a nossa situação é mais complexa do que a dos demais países, porque o Brasil se situa nos antípodas em relação à China. Para países que estão mais próximos e podem fazer um voo direto, a parte da logística do voo é mais simples. No nosso caso, qualquer voo de retirada precisa ser feito com escalas. E, sendo um grupo relativamente reduzido, o de brasileiros, também terá que se ver qual é o tipo de aeronave que fará isso, quantas escalas. Enfim, todos esses elementos precisam ser pesados, mas não apenas pelo Itamaraty, mas isso é feito em coordenação com outros ministérios. Em especial o Ministério da Saúde, que, de novo, ele precisa ter um quadro mais amplo, examina isso sob mais ângulos do que apenas os anseios dos brasileiros que se encontram aqui. Embaixador, alguns órgãos, entidades têm previsto que o surto, o pico dessa doença aí na China, possa ocorrer daqui 2 semanas, cerca de 2 semanas. Eu queria saber se essa informação de fato é verídica, se vocês preveem isso também, e se planejam algum procedimento para a proteção desses brasileiros, se de repente, antes disso, trazê-los de volta ao Brasil? Essa previsão do momento em que haveria um pico na doença foi feita, ao que me consta, pelo chefe do serviço de infectologia aqui do Ministério da Saúde da China, e o que eu vi seria um prazo um pouco anterior a isso, poderia ser em torno de 7 a 10 dias, é claro que isso aqui não é uma ciência exata. Há avaliações de médicos que consideram que seria, ao contrário, mais seguro manter pessoas num determinado local sem movimentação antes de que aconteça o surto. Eu não tenho as condições técnicas para fazer uma avaliação sobre isso. Esse é um dos elementos
que também têm que ser pesados pelo Ministério da Saúde na sua avaliação da melhor forma de tratar. Novamente, nós temos mantido o contato estreito com esses brasileiros e nós certamente sabemos da ansiedade e da preocupação deles. Agora, de novo, não há respostas rápidas e fáceis para isso. No caso de alguns países que retiraram cidadãos de Wuhan, há países que retiraram uma parte deles. Há países que retiraram apenas os seus próprios funcionários e mais alguns escolhidos por critérios definidos por aquele país. Então, há muita gente ainda de vários países, a comunidade estrangeira que se encontra em Wuhan ainda é amplamente majoritária. Né? Os brasileiros estão longe de ser os últimos estrangeiros que ficaram em Wuhan. Nós estamos tentando encontrar uma solução, mas isso tem que ser feito de maneira ponderada e segura para esses brasileiros e para os demais. Hoje mesmo, enfim, há expectativa de que haja novas orientações da Organização Mundial de Saúde, e isso também traz novos elementos adicionais para a decisão que será tomada pelo governo, aí pelas autoridades em Brasília. Josias de Souza, mais uma questão para o embaixador. Embaixador, eu queria insistir nesse assunto porque acho que, na medida em que outras nacionalidades vão retirando lá os seus cidadãos de Wuhan, a pressão sobre os senhores deve aumentar um pouco. O que eu queria saber do senhor é se existe a hipótese de o Itamaraty informar aos brasileiros que lá se encontram que eles não serão retirados e que a opção é por mantê-los lá e não para trazer para o país de volta. Olha, essa é uma decisão que seria tomada pelas autoridades em Brasília. Então, eu não tenho conhecimento de que uma decisão dessas tenha sido tomada. Como eu disse, esses elementos estão sendo pesados. O que eu também não posso é gerar uma expectativa ou anunciar a realização de um voo de retirada antes que ele seja decidido. Né? Mas todos os elementos, novamente, estão sendo pesados pelas autoridades brasileiras, as autoridades que seriam as encarregadas do planejamento logístico e da avaliação sanitária das condições para a realização dessa operação. Então, não é uma decisão a ser tomada pelo Itamaraty exclusivamente, haverá que pesar todos esses elementos e ver o que é melhor. E nós temos presente, sim, nós estamos atentos e as autoridades em Brasília estão conscientes da situação dos brasileiros e da angústia que eles enfrentam. E será buscada a melhor solução possível. Embaixador Paulo Estivale, só para a gente fechar, o senhor também, obviamente, é brasileiro, vive aí na China. Eu pergunto, o que o senhor faz para se precaver? A família do senhor, o senhor vai para a rua, não vai? Está trabalhando de casa? Como é que é a rotina? O que a doença, o surto, mudou na rotina do senhor? Olha, bom, em termos de ir trabalhar, a minha situação é especial porque eu resido ao lado da embaixada, mas eu tenho sim ido à rua, mas reduzi muito os movimentos, evito aglomerações, evito comércios que tenham um número maior de frequentadores, sigo as orientações que foram prestadas em relação à lavagem frequente de mãos, o uso da máscara, enfim, é uma situação de bastante restrição de movimento, não é uma situação normal, né? O trabalho normal de uma embaixada envolve muitos contatos diretos com pessoas do setor privado, do governo, e tudo isso se encontra nesse momento suspenso, em primeiro lugar pelo Ano Novo Chinês, como eu havia dito, mas é previsível, ainda mais no momento em que nós nos aproximemos do pico da doença, que todas as movimentações sejam muito restritas. Os funcionários da embaixada também estão seguindo o mesmo padrão. Nós estamos operando com um plantão ampliado dedicado ao atendimento desse caso. A embaixada, neste momento, está fechada para atendimento ao público, por orientação, aliás, do próprio governo chinês. Nós aqui seguimos o calendário de feriados e a determinação do governo chinês em relação à abertura de repartições.
Mas, enfim, temos que conviver com isso e fazer o melhor possível, né? Agindo com, de novo, paciência, com atenção, com compreensão em relação à necessidade e à angústia dos cidadãos brasileiros, que é a nossa prioridade. Mas Não, também é isso, eu acho que é isso que eu tinha a dizer nesse momento. Perfeito. Embaixador Paulo Estivalê de Mesquita, embaixador do Brasil em Pequim, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan e voltaremos a nos falar mais vezes. Boa sorte por aí. Um abraço. Obrigado, bom dia a todos.